Olá, meus irmãos, que bom a gente estar aí de volta com o programa Reflexões para a Vida. E a gente tem estudado o livro de Atos e a gente tem aprendido muito a respeito do poder de Deus. Para quem está ouvindo agora, o meu nome é Charles, eu sou o pastor da Igreja Batista e apresento esse programa. E o nosso propósito nesse programa é todos os dias levar cada um de nós a refletir na palavra, a meditar na palavra de Deus, a estudar e tirar lições para a nossa vida. E como eu falei, a gente tem estudado o livro de Atos e tem aprendido como ser igreja e como Deus agiu e age por intermédio da igreja. Tem sido tempos assim de crescimento pessoal muito grande. Tô falando mesmo, Deus tem trabalhado em minha vida com essas devocionais. E você pode perguntar, mas é você que apresenta, mas eu tenho que ler, eu tenho que estudar. E com isso eu cresço. E Deus tem se manifestado poderosamente na minha vida. E eu sei que Ele pode fazer também na tua vida, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. E nós seguimos agora estudando o livro de Atos e a gente chegou a um momento agora, nesse capítulo 11, de um tema um pouco polêmico em nossos tempos atuais. Porque existem uns exageros, existem algumas pessoas que estão usando desse tema para se aproveitar e ganhar para si. Eu vou falar sobre oferta. É isso aí. Falar de acordo com o texto. Como devem ser as nossas ofertas e o que elas representam. Mas para a gente entender, para você não achar que sou eu que estou inventando isso, vamos direto ao texto. Abra lá sua Bíblia em Atos, capítulo 11, e no versículo 27 em diante, diz assim: Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo poder do Espírito Santo anunciou: haverá uma grande falta de alimento no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia. E cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Irmãos, nesse texto tem muita coisa para a gente aprender. Uma delas é que você vê que existiam profetas. E os profetas falavam da palavra, mas também mandavam recados do Senhor. E aqui um grupo de profetas que não eram os discípulos, homens de Deus, estavam dando um recado, e um deles, chamado Ágabo, mandou avisar: olha, vai ter um tempo difícil, um tempo de fome. E depois que isso aconteceu, as igrejas ali começaram a levantar oferta e entregaram para os apóstolos levarem, para que eles dessem aos presbíteros responsáveis da igreja. Então, se muita gente pensa que não havia arrecadação, havia arrecadação, havia contribuição. Só que tinha um fim nisso: manter a obra e ajudar o necessitado. Mas tem muita gente que não quer fazer isso. Tem muita gente que quer Jesus, gosta da mensagem, mas é muito apegado ao dinheiro. Irmãos, eu não discordo que existe muita gente querendo ficar rica em nome da fé. Existe muitas pessoas aí, muitos que se dizem pastores, que são safados, sem medo de errar, que não acreditam em nada, apenas estão usando da boa vontade do povo para ganhar dinheiro. Agora, isso não significa que não exista uma responsabilidade minha e da tua parte em contribuir e manter a obra. Não é pela maldade de alguns que a gente tem que jogar tudo fora. Esse programa, ele acontece porque existem pessoas que contribuem para que ele aconteça. Agora o problema é que quando tu começa a desconfiar de tudo e você começa a reter a bênção que podia ajudar outras pessoas. Mas lembrando, nesse contexto, era uma situação de fome, era uma situação de emergência, era uma situação que precisava
de contorno. E Deus tocou no coração desses irmãos, e eles levantaram ofertas e levaram aos homens de Deus. Irmãos, isso é para a gente refletir um pouco. Precisamos contribuir. Por quê? Porque é isso que mantém a obra de Deus. É uma das razões para a gente fazer isso. A gente não pode também estar contribuindo só por medo ou por interesse. Eu vou dar para Deus me abençoar. Não. Que a gente contribua porque Deus nos abençoou. Porque temos para dar. E ali fala, não diz quantia, mas Deus deu, cada um deu conforme foi no seu coração, de acordo com o que eles podiam dar. Não por constrangimento, não por obrigação, mas por amor. Nós temos que aprender a contribuir por amor à obra de Deus, por amor ao Senhor, como atitude de louvor. Não por medo, não por obrigação, não com dúvida, mas com amor. Se você dá a oferta ainda tem muito peso, é muito difícil, se você ficar pensando muito nas coisas, você não está preparado ainda. Porque a questão não é o quanto a gente dá ou o que a gente dá. É o porquê a gente dá. É por amor. É por convicção. É por fé. Por fé em quem? Em Cristo, sabendo que Ele cuida da gente. Irmãos, então esse povo aqui foi abençoado. Eles sustentaram, eles ajudaram, eles socorreram o necessitado. Que também nos leva a pensar o papel da igreja hoje. O que a igreja tem feito para ajudar o necessitado, o carente? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela é para socorrer também. Ela não é para construir apenas templos e passeios e retiros. Não, ela tem um propósito de socorrer o necessitado. Eu tive fome, tu me deu de comer, diz lá. Irmãos, existem dois casos. Os que não querem dar, sei lá por quê, de vários motivos. Mas também existe aquele outro caso, que as pessoas que não estão sabendo usar o dinheiro que Deus permitiu que a gente recebesse. Como está sendo usado os recursos que Deus nos deu? Aí eu estou falando no âmbito de instituição, de igreja. O que a gente está fazendo? Eu, como pastor, e muitos pastores estão fazendo, destinando esse dinheiro para que fim? É algo para a gente pensar. Existe um propósito maior em tudo isso. Missão. Quando a gente fala em missão, é manter missionários, é abrir igrejas, é levar a palavra, é distribuir bíblias, é levar pessoas a se converter, a transformar o mundo. Mas também socorrer com cesta básica, comprar coisas, ajudar famílias. Que a igreja seja viva. Mas para isso acontecer, tem que ter as pessoas que contribuem, mas com alegria, como se fosse para Deus. Mas também tem que ter o grupo que vai usar esse dinheiro do Senhor com sabedoria para a glória do Senhor. Então não adianta você ser uma pessoa fiel se você não sabe o que está sendo feito com as tuas ofertas. Precisa saber. E cuidado, irmão. Na boa. Cuidado, para não ser enganado. Deus cuida de você. Deus sabe do teu coração. Deus sabe que a tua oferta é de todo o coração. E Deus vai te abençoar, porque Ele é Deus. Mas esses que estão usando de má fé, cuidado. Porque Deus também cuida dos seus. E uma das características é que Ele é um Deus justo. Então, meu irmão, se você tem dúvida, tem medo, confie na justiça do Senhor. Agora, seja fiel. Seja fiel. Porque isso é uma marca daqueles que se entregaram a Jesus. É uma marca daqueles que creem em Cristo. E tu mostra que o dinheiro não é mais importante do que o Deus que tu serve. E que Ele vai te manter. Amém? Fique na paz. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar, meu irmão. Pai querido, eu quero colocar minha vida diante do Senhor, Pai.
Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua ajuda, Pai, para não me deixar levar por essa ilusão da vaidade humana, Pai. Abençoa a vida do meu irmão que quer algo de Deus, que realmente sabe que precisa de uma intimidade com Deus. Mas Deus, abre os olhos daqueles que querem algo por causa daquilo que os outros pensam a respeito, Pai, não por aquilo que o Senhor pensa. Oh Deus, visita esse irmão, Pai. Revela isso a ele, Pai, e transforma essa vida, Senhor. Que a nossa motivação seja a Tua glória e o Teu louvor, Senhor. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Olá, meus irmãos. Queria convidar você já nessa segunda-feira, hoje é segunda, para participar com a gente do nosso culto especial de Natal, que vai acontecer no Rio Tavares, em Forquilinhas e no centro de Floripa. Venha participar, venha estar louvando a Deus junto com a gente. A gente vai ter uma ceia também, depois cada um lá traz um prato e a gente faz aquele tempo de comunhão. Convide um amigo, convide uma pessoa e juntos vamos celebrar o nascimento de Jesus. Porque nasceu a esperança, nasceu um novo tempo em nossas vidas. Então é nesse dia 17 e 18, nós vamos estar celebrando o Natal. Por que a gente não faz no dia? Por quê? Porque a gente acredita que nesse dia é um dia tão importante para estar junto com a família. Você e sua família, não a família da fé, mas a família mesmo. Tá bom? Celebre com a família e celebre junto com a gente. Outra coisa, eu gostaria de convidar você para conhecer o nosso site, para você entrar lá, ver as mensagens. E se você deseja receber essas mensagens pelo WhatsApp, mande um recado. E se de repente você que recebia e parou de receber, é porque deu algum problema. Então mande um recado para poder eu arrumar isso, colocar em outro grupo, porque algumas pessoas não estão recebendo mais. E estão nessa lista de pessoas que eu sempre mando. Irmãos, o importante é a gente estar junto nisso, tá? Outra questão, irmãos, é que agora está chegando o final do ano. Nós devemos estar buscando a presença de Deus e tomar cuidado para a gente não cair em cilada. Por isso que é importante buscar a comunhão, buscar estar junto e aprender mais de Deus. Deus quer transformar a nossa vida. E uma das formas dele transformar é nós mantermos a comunhão. Como eu falei, agora nossas aulas de teologia e todos os projetos vão dar uma parada por enquanto. E aí eu posso até visitar algumas pessoas que precisarem de ajuda, quiserem conversar. Agenda, conversa comigo, tá bom? Porque às vezes você precisa apenas de um tempo e de um conselho ou de uma orientação. E hoje a gente tem recursos fora de série. O WhatsApp, por exemplo, hoje tem vídeo chamado, onde a gente pode conversar olhando um para o outro, sem precisar estar se deslocando. E eu tenho conversado com muitas pessoas. Basta você mandar um recado, a gente agenda um horário e nós batemos aquele papo. Ou pelo Skype. Tem discipulado que eu estou fazendo via Skype. Porque é a realidade. O tempo de cada pessoa é muito escasso. Mas muita gente quer Deus e precisa do Senhor. Então vamos usar dos recursos que Deus nos deu, na tecnologia, para o bem e para o nosso crescimento espiritual. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Vamos começar bem essa semana na presença de Deus. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.